Olá, alunos, professores da segunda série do ensino médio, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula de produção textual e oralidade, ok? Então, eu sou a professora Elaine, sou branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusinha baby look azul, com a estampa daquela ponte famosa de Florianópolis e uma calça jeans e um sapatinho claro. O meu sinal é esse aqui, que representa aí os meus cachos quando o meu cabelo está solto. E conosco aí a minha companheira Andreia. Olá, Elaine. Olá, professores e alunos da segunda série. Vou fazer a minha descrição. Eu sou branca, estatura mediana, tenho cabelos compridos, hoje eles estão soltos. Estou com uma blusinha azul marinho, combinando com a Elaine. Uma calça jeans e uma sandália, um tamanco aí branco. Uso óculos, esqueci dos óculos. E o meu sinal... Não vou fazer careta, Elaine, agora. Né? Ok, então nós estamos aí na primeira aula do desenvolvimento. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o gênero entrevista. Então o nosso foco será aí a observação de uma entrevista escrita, né? E uma por meio de vídeo. Então vamos observar aí quais são as características, são iguaizinhas, qual característica que está diferente, a linguagem também será muito importante aí, lembrando que o nosso foco está aí sobre a variedade linguística, pensando aí na adaptação aos diferentes contextos, né? Se eu utilizo uma linguagem mais formal, mais informal, qual que é o meu público, e vamos pensar nisso aí mais no contexto da entrevista. Okay? Porque depois vocês produzirão uma entrevista e poderão colocar em formato aí ou de um podcast ou de um vlog. Nas próximas aulas nós vamos ver sobre esses dois gêneros também. Mas hoje o foco está então sobre a entrevista, escrita e por formato de vídeo, ok? Então na tela para vocês algumas informações. Então, como eu disse, oficina de produção textual e oralidade, a atividade 2, o desenvolvimento 1. Aí estão os nossos objetivos, eu sempre foco aí no primeiro, não que os outros não sejam importantes, né? Então, desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e agir no enfrentamento de preconceitos. Mais específico aí o preconceito linguístico, mas nós vimos que ele traz aí outros preconceitos também junto, tá bom? E temos a nossa perguntinha inicial para vocês irem aí pensando no decorrer da aula, relacionando com o que nós já vimos e com o que vamos falar, tá? Então, compartilhando saberes. O gênero entrevista pode apresentar-se na forma escrita ou oral. Independentemente do formato escolhido pelo redator, a variedade linguística utilizada será sempre formal ou pode haver mudanças? Justifique sua resposta. Então, o que vocês imaginam? Então, uma entrevista, ela sempre terá uma linguagem formal ou não? Eu posso utilizar uma linguagem informal, eu posso mesclar. O que vocês pensam sobre isso? E vão justificar. Tentem aí relacionar com o que nós já vimos, com o que vocês estão vendo na sala de aula física e com o professor de vocês, no dia a dia e com o contato que vocês já tiveram aí com entrevistas, que eu acredito que já viram muitas, tá bom? E aí, eu tenho então nas entrelinhas da entrevista. Então, na tela para vocês, vamos lá? Então, qual que é a sugestão dessa atividade? Sempre sugestão, tá bom? Então, dividiremos o desenvolvimento em dois momentos. Nesta aula, focaremos no primeiro momento. Então, análise de duas entrevistas, vídeo ou áudio, formato podcast ou outro, em que o entrevistado responda na linguagem informal e a outra em formato textual, em que o entrevistado responda na norma padrão. Tá? Então, nós vamos ver aí uma em formato de vídeo, com a linguagem informal, e na linguagem escrita, com a linguagem mais formal. Tá? Então, o que vocês vão observar aí, enquanto observarem as duas entrevistas? Quem são os entrevistados e os entrevistadores? Ou melhor, né? Os entrevistadores e os entrevistados. Qual profissão ou profissões ou atividades eles exercem? Como podemos identificar visualmente na entrevista textual, ali na escrita,
pelas falas quem é o entrevistado e quem é o entrevistador. Que marcas que nós temos? Em quais suportes encontramos as entrevistas orais? Qual é o público-alvo de cada uma das entrevistas? Quais são as semelhanças? O que as diferenciam? Vocês identificam se as perguntas foram preparadas? Há um roteiro para o entrevistado que utiliza a norma padrão? Há um roteiro para o entrevistado oralmente? Vocês conseguem identificar traços da oralidade, repetições, pausas e informalidades na linguagem? Descrevam quais foram as características da entrevista oral encontradas. Eu vou retomar isso aí com vocês, tá bom? É só para vocês irem já pensando aí e observando como farão aí as observações, tá bom? Pensando em como farão as observações das entrevistas, tá? Então, nós temos aqui já uma introdução da primeira entrevista que vamos ver, que é em formato de vídeo. Então, ela foi retirada de um jornal. Vamos ver aí o meu francês como está. Eu acho que o da Andréia é melhor, né? Porque ela teve um pouquinho. Tá me botando na fogueira. É. Vamos lá. Entrevista com Mano Brown, vídeo, música e texto. Um sobrevivente do inferno. Em entrevista exclusiva ao Le Monde Diplomatique Brasil. Acho que é isso, hein, que fala, pelo amor de Deus. O rapper analisa a carreira e as transformações sociais do Brasil nos últimos 30 anos. Vejo muitos negros querendo falar de outras coisas. O branco vai entender isso também, mas vai demorar um pouco. E aí esse vejo muitos negros e até demorar um pouco entre aspas, né? Vou marcar porque eu deveria ter marcado, mas assim, vamos marcar agora. Perfeito. Então vamos fazer aqui algumas observações, tá? Então essa entrevista, ela está lá no jornal e em formato de vídeo, tá? Mas toda a entrevista antes, ela tem aí uma introdução, tá? Para o leitor já saber aí quem será o entrevistado, quais as possíveis perguntas, assuntos que serão tratados. Então, a gente sempre tem essa introdução aí antes de iniciar a entrevista. Seja no formato de vídeo ou no formato ali escrito, tá? Então, temos aqui um título, né? Um sobrevivente do inferno. Se não tivéssemos essa primeira linha aqui, ó, que está dizendo entrevista com Mano Brown, vídeo, música e texto, a gente ia começar a criar aí hipóteses, né, de quem seria o entrevistado. Mas como um dos CDs deles, um dos discos mais famosos, é o Sobrevivendo ao Inferno, né? Então a gente já sabe aí que se tratará dos Racionais em si, mas aqui mais específico o Mano Brown, ok? Então, um sobrevivente do inferno. Então, a gente pode criar aí uma hipótese, né? Quem será que sobreviveu ao inferno? A pessoa que será entrevistada, né? O que é o inferno? Isso mesmo. Né? O que é esse inferno? Porque aí é muito subjetivo, né? Então, ó, quantas dicas vocês têm aí de como observar essa entrevista e terão visões diferentes, né? Pode ser que a pessoa, não, esse aí não é inferno, não, eu tenho um inferno pior. Não é? Tá? Então, observando aí a subjetividade, aquilo que nós já falamos, os textos jornalísticos, a intenção é de que eles sejam aí o mais objetivo possível, né? Que não apareça aí as impressões, né? Mas sempre a gente vai encontrar aí algum posicionamento a partir das palavras escolhidas, né? Já está direcionando o público para um tipo de pensamento, de raciocínio, de linha, tá bom? Quer falar alguma coisa, André? O título já chama atenção, né, nesse caso. E para quem conhece, então, os Racionais, já faz uma associação. E aí, se conhece, certamente vai querer saber o que está acontecendo. E quem não conhece, e para quem não conhece também é legal, porque chama atenção, né? Sim, Um sobrevivente do inferno, como isso, né? De que inferno estamos falando, né? Quem é o sobrevivente, bem que você falou. Sim, muito isso bom mesmo. Aí temos aqui, né, os jornalistas envolvidos e, como a Andréia falou, então, entrevista exclusiva. Ó. Exclusiva, ele nunca falou sobre isso. Você terá coisas diferentes aqui, tá? O nome do veículo, né? Aí que nós temos, então, o jornal. O rapper analisa
O que ele vai analisar aí, então? A carreira e transformações sociais do Brasil nos últimos 30 anos. Então, nós temos aqui já uma marcação temporal aí, de que momento que ele falará, tá bom? E a marcação da fala, né? De uma das falas do Mano Brown aqui, ó, com a utilização das aspas. Né? Então, temos aí o discurso direto, marcado aí exatamente a fala dele. Não é uma outra pessoa reproduzindo, tá? Então, vejo muitos negros querendo falar de outras coisas. O branco vai entender isso também, mas vai demorar um pouco. E aí já temos uma polêmica aqui também, né? Que vai instigar um pouquinho mais ainda o leitor, né? Então, é claro que as opiniões são diversas, né? Mas, então, geralmente, né? Aqui, o branco terá aí uma linha de raciocínio na leitura dessa notícia, o negro outro, e é claro que dentro aí, brancos e negros também terá aí modificações de como interpretar essa entrevista, que voltam ao que nós já comentamos lá. Vai tudo depender da minha história, do meu social. Será que esse branco, esse negro vivenciou o mesmo inferno ali, o mesmo espaço, na mesma época que o Mano Brown? Então tudo isso vai interferir aí na interpretação da entrevista, ok? Quer complementar? Já começa assim, já leva já uma reflexão, né? Isso. Essa própria fala dele já leva a uma reflexão. Isso. Então podemos ver aí já o vídeo? Pode colocar para eles, por favor. E aí, Costela, encosta. Esse aí interpretou o Mano Brown eles fizeram Racionais cover de criança, e deram o Brown. Você canta? Canta todas. O Brown, aproveitando a chegada dele, quando a gente vê uma criança que ouve Racionais, que ouve aquelas músicas e que cria consciência, ela está se conscientizando mais do que se sensibilizando ou não? Olha, você tem que partir do princípio que a gente não está sozinho no mundo. Existem muitas outras influências muito fortes sobre as pessoas. Ele, por exemplo, ele gosta de Racionais, mas ele ouve muitas músicas, ele ouve muito funk. Os moleques aqui ouvem muito funk, eles têm outras ideias acessando eles também e assediando eles, morou? E tem o Racionais ali também, que poderia virar uma coisa da antiga, uma coisa atrasado, arcaico, discurso de pai para filho, ou uma coisa de jogo de um certo poder sobre os fãs que já foram conquistados. Então você influencia eles. Isso não é saudável. Morou? Você está manipulando as mentes dessa forma. A essas alturas as mentes já devem estar formadas. A essa altura as mentes já tem que estar formadas. A mente já está formada, tá ligado? É o convívio e a prática que vai lapidar ele. Se ele não tiver com quem conviver, ele não vai ter como ele mostrar o valor dele, a inteligência dele, o talento dele. Não adianta ele ser músico num monte de um monte de gente que nem sabe como é que funciona. Ele tem que estar perto dos músicos. Não adianta ele ser um poeta se ele não estiver por perto dos autores. Morou? Então muitos talentos são desperdiçados. E hoje, passados os anos, eu penso, o que um moleque de 21 anos podia fazer de tão mal contra o sistema, fora aquele rap de 20 anos? Era a arte do blefe. Eu pesava 70 quilos, não tinha dinheiro para pegar o ônibus e já ameaçava o sistema. E o sistema acreditou. Entendeu? O que eu poderia fazer contra mais fora aquilo ali? Sei lá, pegar uma arma, virar assaltante, morrer rápido. Então a leveza da música, o lado leve que ninguém percebia, era a idade que a gente tinha. Entendeu? A gente não tinha condições de fazer muita coisa fora a música. Hoje em dia eu tenho condições de fazer muito mais. Até falando de amor. Eu sou muito mais perigoso. Hoje. Mais bélico, mais vivido, mais estrategista. tudo. Estrategista sempre, desde aquela época. Só que a estratégia era diferente. A estratégia era sobreviver. Era um machado na mão, uma faca na outra, entendeu? E onça, cobras e lagarto pela frente. A estratégia era sobreviver, não é que nem hoje. Outra realidade, na época que a mortalidade aqui na Zona Sul era o recorde mundial, Capão Redondo. Então a gente cresceu nos anos 80, na época mais violenta do bairro mais violento. Morou? Na época mais violenta, no bairro mais violento. Foi aqui que eu cresci. Todo mundo era magro, franzino e perigoso.
Socialmente eu sou realista. Vejo como é, não brinco. Entendeu? Como artista eu sonho mais. Eu alço o voo maior. É que os dois se confundem, né? Aí o repórter fica confuso. Caraca, como é que eu vou agora responder, perguntar isso? Não tá explicado. Artisticamente, pessoalmente, é o mesmo cara. Agora, eu posso usar minha arte de outra forma. Eu posso pôr outra roupa nela. Eu posso abordar outros assuntos tão importantes quanto. Com você, inclusive. Com ela. Não é porque você é negro, eu tenho que falar de favela com você. Que porra de preconceito é esse? Excelente, né? A gente observa que a todo momento ele está se referindo ali ao vocabulário utilizado. Ó, qual que era o meu contexto naquela época? Então eu vivia num bairro que mundialmente ali era o maior em criminalidade, né? Em homicídios. Então ali, o meu contexto naquele momento, o que eu iria reproduzir? Quais seriam as minhas palavras? Como que eu marcaria a minha vivência? Estou até arrepiada. Como é que eu marco a minha vivência ali? É isso que eu tenho para oferecer e eu vou mostrar com a minha música. Você quer complementar? Não, é engraçado porque ao mesmo tempo que ele utiliza algumas gírias, né? Ele utiliza algumas palavras que marcam muito o discurso dele. Sim. Né? Então, você mesmo falou agora, ele disse que morava num lugar que era conhecido mundialmente por ser extremamente perigoso. Né? E aí ele utiliza as palavras para esse contexto. Sim. Né? Ele fala, não só, ele utiliza o perigoso, ele utiliza bélico. Né? A palavra, o adjetivo aí bélico está relacionado a um contexto de guerra. Sim. Né? E aí você tem o título sobrevivente, entendeu? Então é assim, mesmo que talvez ele não tenha essa noção, né, de que a gente está fazendo a gente está fazendo uma análise enquanto língua portuguesa, mas talvez ele não tenha tido essa noção, mas porque a gente controla também até certo ponto, né? Mas aí a gente consegue fazer essa análise com o aluno, isso é legal, sabe, de mostrar, olha só, como o contexto, né? Aí você vai falar mais, considerar as condições de produção é importante. Por que ele usou essa palavra? Né? Ele usou arcaico no momento, sim, não foi? Que não, a gente tem certeza que não é comum para esse grupo esse tipo de vocabulário, entendeu? É engraçado isso, né? Sim. Mas ele o utilizou corretamente no momento que ele precisava, porque isso sustentou o que ele tinha para falar, né? E certamente vai sustentar todos os argumentos aí que virão, entendeu? Sim. Bem legal isso. E quando ele diz, né, lá para o menino que está ao lado dele, para o Costela, que ele utiliza, hoje ele tem uma outra influência cultural, as crianças, adolescentes, tem jovens, uma palavra né? forte também. Isso, ele usa. e também ouvem o funk, e pode ser que para esse grupo agora, as músicas dele já... não, isso aí tá ultrapassado, não é mais interessante. Então ele também vai fazendo aí, vai observando o contexto, o tempo que vai modificando, as pessoas, a mensagem que vai receber. Talvez para esse grupo de hoje não faça sentido. Então como é que eu posso adaptar? Né? Que ele mesmo fala, hoje eu posso dar uma outra roupagem para minha arte. E eu acho legal quando ele fala pro jornalista, até com você, eu posso falar de uma outra forma. E outra palavra, cortando, outra que você falou, eu lembrei agora. Outra palavra forte que ele usa, assediar as ideias. Sim. Isso também é forte. E quando ele estava dando a entrevista, eu pensei assim, vamos supor que ele chegue lá, né, uma linguagem toda formal. O público dele estranharia, né? Falei assim, mas essa não é a identidade do Brau. Sim. Porque o Brau modificou a linguagem dele. Ele tá com vergonha? Agora ele quer mostrar uma outra coisa? Ele quer mostrar que está superior? Então tem tudo isso. Então, voltando no que a gente tem dito até agora, pensando aí na identidade, no social, o grupo, a minha história, a idade, com quem eu falo, para quem eu falo, por que eu falo. Então, a gente está retomando tudo isso aí, nessa entrevista e como a gente consegue ver de modo mais concreto, tá bom? Essa entrevista é super legal, ela é enorme. Tem uma parte da entrevista que é feita uma pergunta para ele assim bem polêmica e eu gostei. Que tem uma das músicas dele
que ele utiliza assim, linguagens de baixo calão para se referir a uma determinada mulher. Né? E aí a pessoa questiona ele naquele momento, ele falou assim, olha, hoje, né, isso não é mais aceito. Embora eu tinha ali um contexto específico naquele momento, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu quase fui morto, tal. Então, ele expõe ali também o momento dele, o porquê, não justificando, né? Eu sempre falo assim, não justifica, mas explica. Né? Então, ele explica qual o motivo que ele utilizou ali, aquela linguagem, o que ele vivenciava, quais eram os sentimentos, mas ele reforça que, não, hoje isso não é mais válido, né? Para o momento, isso já está para trás. A gente tem que utilizar aí uma outra forma. Né? E é legal que ele consegue observar isso e dar uma outra roupagem, como ele mesmo falou. Então, assistam aí toda a entrevista, que é super importante. E eu vou até comentar um pouquinho aí para os alunos que, por algum motivo, talvez não consigam ver o vídeo. Então, o Brau, ele está ali provavelmente em cima de uma laje, né? Um bairro periférico. Então, ao fundo, as casas sem acabamento, com tijolo à vista. Um garoto, ele deve ter uns 11 anos, né? Mais ou menos, ao lado dele. Então, esse cenário, ele está com óculos Juliette, né? Juliette aqui? Um óculos Juliette, uma camiseta branca regata, uma calça jeans e cinto. O garoto está com uma blusa, uma camiseta polo ali, listrada. Então, esse espaço também que ele concede à entrevista traz muitas informações para a interpretação e para a compreensão, né? Como um todo. Tá bom? E agora temos aí uma outra entrevista com outro formato. Nós vamos ler só um trechinho dela, tá? Então, na tela para vocês. Faça arte, não leis. Entrevista com Nina Paley. Eu acho que é assim o nome dela. Me perdoem se a pronúncia estiver errada. Então, temos aquela parte lá que eu falei de apresentação para vocês, tá? Então, além de artista talentosa, Nina Paley é voz ativa na luta por uma cultura livre. Então, aqui ó, já temos muita informação aí sobre o entrevistado, né? A animação Sita Sings the Blues, deve ser assim. Seu primeiro trabalho lançado sob uma licença livre, ó, então, licença livre, e mais conhecida como Creative Commons, né? Que a gente sempre quer, né, André? Uma licença dessa para as aulas. Então, ó, o trabalho dela, que é o primeiro, e foi lançado aí com uma licença livre. Foi um sucesso tremendo. Sua tirinha mais recente, Mimi and Eunice, é uma deliciosa e provocativa incursão pelos problemas da propriedade intelectual. Desde 2009, é artista residente do site questioncopyright.org. Assim, ai meu Deus, eu tenho pavor do inglês. Onde escreve e desenvolve projetos ligados ao tema, além de ter um blog. Nessa entrevista, concedida por e-mail, essa aqui é importante também, a gente pode comentar, ó. Concedida por e-mail, Nina fala ao nosso novo colaborador, André Sonic, jornalista e fotógrafo formado pela PUC São Paulo. Sobre seu envolvimento com a cultura livre, ó, especificando um pouquinho mais aí a entrevista, tá? Das suas impressões negativas sobre a lei de copyright e demonstra todo o seu desapontamento com as licenças Creative Commons. Licenças são a solução errada. A arte é a solução. Faça arte, não leis. Então, de novo aqui, ó, temos a marca da fala da entrevistada, que também é interessante essas marcas que eles colocam da fala do entrevistado, que também já dá um bom direcionamento sobre o posicionamento, né? Sobre o posicionamento a gente pode chamar de preservação de face, isso. Sim. Né? Quando eu coloco a citação direta, eu preservo a minha face. Então, o jornalista ou o veículo que vai depois publicar, se preserva quando ele coloca a citação direta. Entendeu? Perfeito. Não fomos nós que falamos, não fui eu quem falei, foi o outro. Então, é preservação de face. Ótimo. É uma estratégia. Tá vendo só por que ela participa das nossas aulas? É uma estratégia. Boa. Aqui voltando só,
na entrevista por e-mail, então há essa possibilidade também, né? Talvez aí a pessoa esteja em um outro país, em um outro estado, ou tenha uma vida muito corrida, eu posso enviar aí as perguntas para a pessoa por e-mail, ela responde e aí, claro, a gente faz uma adaptação, não, uma correção, né? De como ficará a entrevista, é uma adaptação mesmo. Sim. Então, ela responde as perguntas e aí eu faço a adaptação para ali o formato que eu quero, né? Dá uma editada, pergunta, né? resposta, isso. Nessa adaptação também há uma edição, né? Isso é a palavra, edição, isso mesmo. Uma edição. Ou por telefone também, né? Então, posso fazer essa entrevista por telefone, aí geralmente será uma entrevista mais rápida, né? Pelo telefone, então há diversos formatos. Ou presencialmente, como nós vimos, as perguntas podem ser indicadas com antecedência ou não, tudo depende da intenção. Ou tem aquela ping-pong, né? Eu pergunto, você fala, meio mais rápido. Então, observe aí que tudo depende da minha intenção. O que é legal também é você, às vezes o entrevistado tem alguma questão que ele não queira comentar. Então, há que se tomar muito cuidado com a edição, né? Porque nem sempre o que o outro disse, você está escrevendo exatamente o que ele disse. Sim. Precisa tomar cuidado com isso, né? Perfeito. Então, vamos observar aqui algumas características da entrevista escrita. Então, nós vimos que ela também tem aí essa introduçãozinha, tá? Então, eu sou baixa cultura e a Andréia é a Nina, ok? Quando começou o seu interesse por cultura livre? Por um bom tempo eu achei que os termos de copyright eram extensos demais e a lei deveria ser revista, mas não tinha entendido realmente o que era cultura livre até outubro de 2008. Depois de meses no circuito de festivais com a minha então ilegal animação Sita Sings the Blues. Isso. Então temos aqui, né, o entrevistador, que aí está marcado não como o nome do jornalista, né, que é a entrevista, mas sim do meio em si, então o nome da revista aí, tá? Baixa Cultura. E aqui marcado aí o nome nesse caso, entrevistada. E aí ela reforça o tema da entrevista, que já foi dito lá na introdução, tá bom? Continuando. Sou eu, né? Cultura livre me parecia um conceito muito audacioso para que eu pudesse pensar sobre. Numa manhã eu finalmente saquei. Tornar livre meu trabalho seria melhor para ele. E passei o semestre seguinte preparando o lançamento livre e legal do SSTB. Isso aconteceu em março de 2009, quando por fim eliminei todas as licenças necessárias e estúpidas por $70 mil pagos do meu bolso. Isso. Observem que nas próximas perguntas e respostas, ó, ficou abreviado, tá? Então, Baixa Cultura BC e Nina Pali NIP. Embora ela utilize aqui, tem uma parte que ela utiliza aí uma gíria. Foi que onde a Andréia acabou de ler. Embora tenha esse trechinho aqui que ela utiliza uma gíria, o que predomina é uma linguagem formal, tá? Que a gente tem aí maior quantidade comparando com a anterior. Então, nós temos aí uma linguagem mais Ela fala o saquei, formal. é isso? Isso, finalmente saquei. Finalmente, aqui, né? Tá. Tá bom? Mas a gente consegue observar aí que o que predomina é uma linguagem mais formal, ok? O nosso tempo já acabou, muito rápido. Mas a finalidade era essa, só de vocês revisarem aí as características do gênero entrevista e observar uma entrevista pessoalmente, né, ali, nesse caso por meio de vídeo, e uma entrevista aí escrita, tá bom? Como que as falas são marcadas e também observar a utilização da linguagem formal e informal. Mas vamos retomar isso aí nas próximas aulas, ok? Muito obrigada a todos, equipe, Andréia. Obrigada, Elaine. Obrigada, professores e alunos. Até a próxima. Até a próxima.